Inteligência artificial vai curar todas as doenças dentro de 10 anos? Ganhador do prêmio Nobel diz que sim. Dentro de apenas 10 anos, o prêmio Nobel de Química Demis Hassabis pretende curar todas as doenças com a ajuda da inteligência artificial. O cofundador e diretor executivo da Google DeepMind, especializada em AI, foi entrevistado sobre vários aspectos dessa tecnologia no programa 60 Minutos da emissora americana CBS News. Juntamente com o colega blá blá blá, um inglês de 48 anos, desenvolveu o DeepMind, modelo de inteligência artificial capaz de prever estruturas de praticamente todos os 200 milhões de proteínas altamente conhecidas. Essas substâncias desempenham uma série de funções biológicas e distúrbios em sua produção, estrutura ou função. A descoberta valeu a dupla. Ah, exatamente. Isso daqui é muito legal, tá? Já vou comentar para vocês como é que eles ganharam esse prêmio Nobel aí. Na entrevista, explicou que a IA vai acabar de abreviar em semanas ou até meses o desenvolvimento de medicamento e completou. Acho que isso talvez um dia uma pessoa coisa todas as doenças ajude a IA. O entrevistador inquiriu: o fim de todas as doenças? Isso está ao alcance da mão? Meu Deus. Talvez até mesmo da próxima década, não vejo por que não. Estruturas moleculares, por vezes, é possível estimar a função de uma determinada proteína a partir de sua estrutura tridimensional. Porém, ainda não sabemos isso em relação à maioria das proteínas do corpo humano. A alteração da estrutura proteica é causada por determinadas enfermidades, e então é possível desenvolver um remédio para impedir esse processo. Antes era preciso toda uma tese de doutorado, na verdade era preciso de umas 200 teses de doutorado, né? Para identificar uma única estrutura molecular, calculá-la e modelá-la. Nesse sentido, a IA é de fato uma renovação. Florian, pesquisador-chefe dos Estados Unidos, lembra que normalmente as causas das doenças não são redutíveis a um único elemento, mas há muitos exemplos em que proteínas representam um papel importante. Alzheimer é um exemplo. Apesar disso, segura que ainda não será possível curar todas as doenças, parará, parará. Usos atuais da artificial medicina, inteligência artificial, a bioquímica. A maioria dos diagnósticos, contudo, exige uma capacidade de julgamento e experiência que não conhece nenhum sistema de IA. Aí o Jorge Pinola mandou, até parece que a indústria farmacêutica já vai deixar. Só para vocês entenderem mais ou menos o que esses caras conseguiram fazer, né? Quando você vai olhar uma proteína, né? Uma proteína como uma proteína de um receptor, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Receptor. Quando vocês forem ver uma proteína tipo um receptor, ó, isso daqui é uma sinapse de um neurônio, né? Vocês estão vendo aí. Espera aí. Como é que eu abro isso aqui? Isso aqui é uma sinapse de um neurônio. Cadê? Aqui, ó. Não. Só pra vocês entenderem o que esses caras fizeram. Ó, isso aqui é uma sinapse de um neurônio, tá? Aqui você tem um neurônio, aqui você tem outro neurônio. Deixa eu deixar maior aqui. E aqui você tem outro neurônio. Então, são 3 neurônios fazendo uma sinapse, né? Aqui você tem o receptor AMPA, por exemplo, né? Tem o receptor AMPA, o receptor NMDA. Isso aqui é uma proteína. Só que a forma com que essa proteína ela é representada nas figuras é uma forma lúdica, quase, né? Apesar daqui parecer uma imagem bastante complexa em termos químicos, bioquímicos, isso aqui é uma imagem bastante lúdica, né? E a estrutura de uma proteína, de fato, como essa proteína aqui, como essa proteína PKC, PLC e outros tipos de proteína, além dos receptores das proteínas intracelulares, elas são estruturas muito mais complexas, né, do que aquela dali. Elas são estruturas, deixa eu mostrar aqui, elas são estruturas como isso daqui, ó, né? Perceba que a estrutura é totalmente diferente, ó. Aqui você tem a membrana, sei lá, a membrana celular do neurônio, por exemplo, e a proteína, ela é uma série de aminoácidos embolados, assim, que confere àquela proteína uma estrutura específica, né? Deixa eu ver aqui a estrutura de proteína que eu coloquei. E essa estrutura proteica, ela é, então, mais ou menos isso daqui, ó. Ó,
você tem uma estrutura primária, né? Aí essa estrutura primária ela de aminoácido, ela se embola em umas hélices e depois aquilo ali cria uma cadeia de polipeptídeo, né? E essa cadeia de polipeptídeo, conforme vai se embolando umas às outras, essas cadeias, né, vão se embolando umas às outras, ela começa a criar esse complexo que é uma proteína de fato. O que esses caras estão conseguindo fazer nessa IA que ele desenvolveu e por isso que eles ganharam esse prêmio, né? Eles conseguem. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais didática aqui. Ah, eles publicaram tudo, ó. Interessante, cara. Eles conseguem. Eles conseguem prever, de acordo com a estrutura da proteína. Na verdade, eles não só conseguem prever a estrutura de uma determinada proteína, e, portanto, quando você consegue prever isso, você consegue antecipar o que vai acontecer na célula, mas eles também conseguem dar um comando. Eles também conseguem dar um comando pro ribossomo. Eles conseguem dar para o ribossomo, digamos que, o prompt para produzir uma determinada proteína, né? E isso realmente é fantástico, porque antes você tinha a cadeia de intervenção, digamos assim, mais voltada à alteração de produção de proteína, era relacionada principalmente a mudança. Vocês lembram, né? A via canônica de produção de uma proteína lá do, sei lá, do ensino médio de vocês, né? Onde o DNA, ele transcreve uma molécula de RNA, essa molécula de RNA, ela é transcrita em uma estrutura específica, e essa estrutura específica gera, por exemplo, uma proteína, seja ela um receptor ou alguma coisa assim, né? O que aconteceu é que, durante boa parte da nossa história aqui da ciência, a gente conseguia fazer modificações no DNA ou no RNA por meio do que deu também um prêmio Nobel para Jennifer Doudna, que inclusive tem uma excelente biografia dela escrita pelo mesmo cara que escreveu a do Steve Jobs e do Elon Musk, o Isaacson, que ele escreveu a biografia dela e contou toda a história da descoberta do CRISPR, né? CRISPR é basicamente uma estrutura específica lá de uma bactéria que eles descobriram que a gente consegue mirar num lugar específico do DNA para que esse DNA seja alterado, né? E você consegue fazer uma edição genética na célula. Presta atenção, fazendo essa edição genética no DNA, você fazia com que determinadas proteínas para frente fossem transcritas e fossem produzidas, né, transcritas e traduzidas de forma diferente. O RNA, no caso, seria transcrito e posteriormente traduzido em uma proteína, naquela proteína que você quer, ou você quer deixar de fazer aquela proteína. A gente usa muito isso em laboratório, a gente usa muito isso na ciência em geral, na saúde, para produzir vacina, para produzir um monte de coisa, tá? É muito importante esse avanço, então é verdade que a Jennifer Doudna e as suas colaboradoras, lá os seus colaboradores ganharam um prêmio Nobel. Só que a gente tinha que mexer lá na estrutura do DNA, né? Que é, digamos assim, complexa, e se você for mexer, por mais que você consiga cortar ou editar geneticamente de uma forma muito específica, você pode errar, né? E pode gerar uma série de problemas, porque o DNA às vezes é diferente, naquela estrutura específica não está daquela forma, então é muito menos preciso, digamos assim, essa intervenção. O que esses caras fizeram agora, e por isso que eles ganharam o prêmio Nobel em 2024, é que eles conseguem mexer aqui, ó. Eles conseguem dar a cadeia específica para o ribossomo produzir a proteína sem alterar o DNA, porque eles vieram mais para fora, digamos assim, entendeu? Eles não precisam mexer lá na molécula da vida, né? Eles podem mexer aqui fora, dando para o ribossomo a estrutura específica, já que eles conhecem e a IA consegue fazer esse cálculo absurdo, eles meio que dão um prompt para o ribossomo, para uma célula do nosso organismo, né, um material biológico, produzir uma proteína. Quer dizer, teoricamente é isso que será possível fazer com essa inteligência que eles conseguiram descobrir, né? E aí, de fato, cara, se eles fizerem isso, aí de fato a gente pode ter, eu não sei se a cura de todas as doenças em 10 anos, mas você pode ter um avanço muito grande, mas muito grande mesmo,
na resolução de diversos problemas que a gente tem aí na área da saúde hoje sem solução, né? A questão é que esses cálculos que o pessoal faz, eles geralmente fazem baseado em extrapolações do que está acontecendo agora e no potencial tecnológico dentro de um determinado período de tempo dessas inteligências, né? Desses cálculos que as inteligências fazem. Então, assim, eu não sei se realmente isso vai se concretizar, mas o que eles fizeram, que deu o Nobel a eles, foi de fato uma revolução muito significativa, mas muito todo Nobel, né? Foi uma revolução significativa, por isso que o cara ganhou o prêmio Nobel. O prêmio Nobel, ele é oferecido meio que por isso. Você abre uma curva muito grande de novas descobertas por causa da descoberta daquela pessoa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Jennifer Doudna, né? Vacinas, um monte de coisa, foi remédios, medicamentos, porque ela descobriu lá, conseguiu caracterizar a técnica de edição genética. Só que o que eles estão fazendo agora é ir um passo além, você não precisa mais mexer no gene, você pode mexer já direto na produção ribossômica, por exemplo, né, de proteínas, porque essa IA consegue fazer todo o cálculo tridimensional de como que uma proteína precisa ser para ela ser combativa, por exemplo, a um determinado vírus, né? Quem sabe essa IA consegue criar uma estrutura tridimensional de proteína que consegue combater o vírus do HIV, por exemplo, ou que consegue combater a estrutura de um câncer, uma célula cancerígena. Vocês entendem a lógica? E pensa o seguinte, ó, presta atenção aqui que agora realmente é muito louco. Agora é muito, muito interessante. Durante anos, né? Durante anos e anos e anos e anos, a gente se preocupou em estudar determinados fenômenos, de determinados materiais para combater uma doença, utilizando o que a natureza nos deu, né? Por exemplo, você tem diversos anestésicos que eles interagem especificamente, deixa eu ver aqui, que eles interagem especificamente com esse receptor AMPA, né? Ou com o receptor NMDA nas sinapses e fazem com que esse receptor AMPA ou esse receptor NMDA não se ative e, portanto, você não gera um potencial de ação e, portanto, aquilo gera uma anestesia, você não sente dor, né? Você não sente a lesão tecidual ali, portanto, o teu cérebro não interpreta aquela dor. Isso é anestésico. Boa parte dos anestésicos que a gente tem hoje na saúde, por isso que você consegue arrancar um dente sem sofrer demais, ele só existe porque a galera descobriu que uma planta específica ou um sapo específico ou sei lá o que, um peixe específico, ele produz uma proteína que tridimensionalmente se liga ao seu receptor AMPA, bloqueando ele. Entenderam? Isso a natureza, pensa que aquele sapo ou aquela planta precisou passar milhares, talvez milhões de anos se desenvolvendo, tendo mutações e etc. E aí as proteínas sendo desenvolvidas de forma diferente dentro do organismo daquele animal ou daquela planta, e aquilo passou milhões, milhares, milhões de anos se desenvolvendo para naquele momento que os cientistas acharam ser uma proteína que, devido à mudança, à conformação tridimensional daquela proteína, ela é suficiente para se encaixar, ela é perfeita para se encaixar num receptor na célula humana e causar um benefício, né? Talvez exista hoje dentro da natureza, sei lá, uma espécie de mosquito no meio da floresta amazônica ou sei lá, numa bactéria no Nepal, talvez exista uma proteína específica nesses bichinhos que interage com células cancerígenas e aniquilam os cânceres que a gente tem no ser humano. Só que a gente ainda não descobriu, né? Por isso que pesquisa básica, às vezes você vê na notícia aí, mas um biólogo lá sei lá, no meio da floresta, na Colômbia, está pesquisando um tipo específico de cobra. O que ele quer? O que isso é útil para nós? Às vezes é de lá que vem, por exemplo, um anestésico, né? Às vezes é de lá que vem um anestésico que muda a nossa qualidade de vida de forma significativa. Por isso que pesquisa básica é importante e preservação ambiental é importante e tudo mais, né? A questão é que essa IA, digamos assim, ela permite com que o cálculo de qual é a estrutura tridimensional necessária para aquele receptor específico seja muito mais fácil de fazer e digamos que a gente não precise
desses anos e anos e anos de evolução daqueles animais para alcançar aquela tridimensionalidade proteica específica para aquele receptor. Deu para compreender? A IA meio que, como a capacidade de processamento dela é tão grande, mas tão alto, você pode informar para ela o tipo de receptor atrelado àquela doença, por exemplo, e a IA pode fazer com que, ou você pode pegar, por exemplo, um paciente que não produz insulina no pâncreas lá, e aí você dá lá uma molécula, um implante para esse paciente que tenha um composto específico que vai lá interagir com os ribossomos, ou sei lá com o que, ou com as células beta-pancreáticas e produzir insulina, né? Então, em tese, teoricamente, é o que esses caras conseguiram, né? Por isso que eles ganharam esse prêmio Nobel, inclusive muito jovens. Em tese, teoricamente, é o que eles fizeram. Agora, a implementação prática disso vai depender de investimentos. Talvez por isso que esse cara falou que a gente tem aí pelo menos 10 anos até isso acontecer. Mas realmente é um avanço muito forte, tá? É um avanço muito, muito forte, assim. Então, realmente é uma parada significativa. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos torcer para andar, né? Vamos torcer para andar.